Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retorno essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional. Hoje, como antes, nas últimas 3 mídias, vou falar de assuntos variados do Brasil, de interesse do Brasil e também aqui do Distrito Federal. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil, o território brasileiro, insiste em ser generoso com essa chamada elite, que não é elite, é classe dominante que domina o Brasil. Encheu, desde a época da colônia, os cofres dessa gente que patrimonializaram as riquezas do Brasil desde então. Desde então. E os descendentes desses dominadores que patrimonializaram toda a riqueza nacional estão espalhados pelo Brasil. São poucos, mas estão espalhados pelo Brasil, desfrutando das riquezas nacionais e do suor do povo brasileiro da mesma forma, ou até pior do que na época da colônia. Essa é a realidade. Mas o território brasileiro tem sido generoso. Mais recentemente no Nordeste, em Alagoas e em Sergipe, encontraram gás natural no subsolo daqueles estados nordestinos. E com isso, a área econômica do governo já se adianta que o gás que alimenta a indústria e até automóveis no Brasil vai baratear o preço dos produtos brasileiros, dos produtos industriais, ativar a indústria, reativar a indústria, reindustrializar o Brasil, fazendo assim com que os produtos industriais brasileiros sejam mais competitivos, e dizem que até 50% vai ser barateado esse gás, o gás de cozinha, o GLP, vai ficar pela metade do preço do que temos hoje. Deus queira. Deus queira que a dona de casa de todo o território nacional receba esse benefício. Porque principalmente na área do petróleo, nós brasileiros temos aquele aumento incessante dos derivados de petróleo constantemente. Meus amigos e minhas amigas, assim também eu espero que os royalties dessa produção de gás natural, que virá logo imediatamente, fique lá no Nordeste para ajudar o setor produtivo do Nordeste, para ajudar o homem nordestino, para organizar o setor produtivo do Nordeste. Porque esse alívio que virá para o Brasil inteiro tem que ser mais sentido lá onde o gás está sendo extraído. E o povo nordestino, os nordestinos, os alagoanos e os sergipanos, não pode ficar só com a fama de ter o gás em seu subsolo e não tirar proveito dele. Os espertinhos já estão correndo para lá para se apossar dessa riqueza nordestina, mas o Nordeste tem que receber, tem que sentir em sua economia
o benefício que está oferecendo a todo o Brasil, ao povo brasileiro, ou seja, o Nordeste tem que ser recompensado, muito bem recompensado. Royalties e mais algumas vantagens que possam haver para os estados produtores e a região Nordeste como um todo. Por quê? O Nordeste, a produção de petróleo no estado do Rio, em São Paulo, passa longe do Nordeste. Os royalties, o Nordeste não recebe nada. Só mesmo o estado produtor, os estados produtores. Então o Nordeste não pode ficar de mãos vazias, de mãos abanando. Vai estar proporcionando esse alívio, esse lucro, esse ganho, essa mais-valia para todos os brasileiros, mas particularmente os nordestinos, de onde está saindo, vai sair o gás, tem que serem beneficiados. Meus amigos, representantes do Nordeste, povo nordestino, tome atento, fiquem de olhos abertos, fiquem na espreita para reagir a qualquer desvio que possa advir, que possa vir. Meus amigos e minhas amigas, o Nordeste tem que ser, não só nesse episódio do gás, tem que ser beneficiado para que seu setor produtivo seja organizado. Porque, no meu modo de ver, esse é o maior problema do Brasil, a falta de organização do setor produtivo do Nordeste. E o Nordeste é potencialmente muito viável. O aquífero que tem do Piauí à Bahia, dizem que parece-me que é o maior do Brasil, pelo menos aqueles que já são identificados. Então não tem razão do nordestino, em 7 anos de seca, passar o perrengue que passou sem água completamente. Como não se pode fazer chover no Nordeste, nós temos que habilitar o sertanejo nordestino a conviver com a seca. E tem muita água debaixo do sol. Já que ela não vem de cima, vamos extrair de baixo. É isso aí que tem que ser feito. Para acudir o povo nordestino insistentemente, que amam o seu torrão natal, que amam o Nordeste, só sai de lá mesmo quando não tem mais jeito, morrendo de sede e de fome. E não tem razão. É uma covardia o que se faz com o Nordeste, porque tem esse aquífero, tem muita água no subsolo, e o governo central nunca esboçou um programa de desenvolvimento do Nordeste, aproveitando essa água, aliviando a sede e a fome do povo nordestino provocado pela seca. Provocado pela seca. A seca é impiedosa, mas o governo central tem sido mais impiedoso ainda com o povo nordestino. Com o povo nordestino. Eu falo com propriedade porque sou nordestino. Filho de nordestino, neto de nordestino, bisneto de nordestino, tataraneto de nordestino, com muito orgulho. Segundo meus antepassados, a nossa ascendência mais remota vem lá de Porto, em Portugal. Mas há muitas gerações
a minha família, os meus ascendentes padeceram e muitos ainda padecem na seca. Mas não querem sair, não saem. Insistem em ficar na terra seca, porque é lá que eles têm a propriedade dele, a casa deles, os animaizinhos, a sobrevivência. A sobrevivência. Muita gente não sabe o que é isso, sobreviver. 7 anos, isso é ciclicamente, não foi só uma seca, não foram muitas. E tem as anuais também, de vez em quando, não, de quando em vez mesmo. Já falei aqui em outras mídias que a seca para o nordestino é tão certa quanto a morte. Agora em 1918, aliás, 2018 e 2019, tivemos as chuvas cobrindo grande parte do território nordestino. Mas a próxima seca já está ali, já está chegando. É só olhar para trás. Mas o governo central não faz nada. Não tem um projeto para resolver o problema da convivência do homem nordestino com a seca. Não tem. A hora é essa, enquanto está chovendo, está produzindo. Porque quando chegar a desgraça total, matando gente e os rebanhos, aí já é tarde. Mas mesmo assim, a atenção que o Nordeste recebe do governo central, historicamente, sempre foi muito ínfima, sempre foi muito pouca. Até parece que quando é liberada um recurso mais robusto, mais substancioso para o Nordeste, até parece que a União está fazendo favor. Mas não está. Vejam bem o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul e o caso de Minas Gerais. E dizem que de Goiás também. E outros que estão aí, estados ricos. Estão quebrados há algum tempo e a União sustentando, a União mandando recursos para essa gente, para os corruptos que foram eleitos e reeleitos pelo povo dessa região. E para o Nordeste eles não mandam nada, na maior necessidade que tem efetivamente de recurso. Mas é uma choradeira. Eu militei no Congresso Nacional por 40 anos. 40 anos, não é 40. Eu conheço muito bem como é. Olha, nós temos um governo presidencialista. Mas o parlamento manda muito. Manda muito. E há no próprio parlamento, até por parte de mandatários do Nordeste, resistência em liberar dinheiro. Olha, eu conheci um parlamentar do Ceará, que não vou declinar o nome aqui, mas que era contra a transposição do Rio São Francisco. Minha gente, que é isso? Qualquer gota de água que vá para o Nordeste é como se fosse água benta. É água santa. Meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, minha gente, é terrível o egoísmo regional aqui no Brasil. Regional e individual. A concentração de renda. A concentração de renda no Brasil é a mais criminosa possível do mundo. A diferença de quem ganha um salário mínimo para quem ganha 50 é muito grande. É muito grande. Um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha 34 mil reais, vamos dizer, quase isso. E um trabalhador ali do seu lado, o que milita ali no serviço geral,
ganha miseravelmente um salário. Minha gente, isso aí, o ministro come, bebe, coloca os filhos na escola e o trabalhador deseja, não come, mas deseja comer, colocar o filho na escola. Viver, sobreviver. Os salários do Congresso Nacional são uma estupidez do Poder Legislativo. Também, como é uma estupidez, o salário do Poder Judiciário. O Poder Executivo, no próprio Poder Executivo tem diferenças abissais. Diferenças abissais. E assim, o homem comum que sua e constrói a riqueza nacional, a riqueza do Brasil, é que padece, carregando esse andor, carregando essa gente nas costas. Por que que o homem comum tem a obrigação de oferecer salários exorbitantes, de dar salários exorbitantes para algumas castas, enquanto ele passa fome, passa necessidade? Isso é desumano. Isso era para se dizer que não existe, mas existe. Existe e é desumano. O Brasil, como falei agora mesmo, é um país do mundo, segundo diz, é um dos países do mundo que concentra mais renda. Concentra. Segura o dinheiro enquanto a pessoa comum, o homem comum, passa fome, passa necessidade, passa vergonha por não ter o que comer, por não poder colocar o seu filho numa escola decente. Meus amigos e minhas amigas, no Brasil precisamos ainda consertar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, porque existe muita coisa errada. Muita coisa errada. Agora tomou posse há 6 meses atrás do presidente Jair Bolsonaro, que vem tentando aprovar a reforma da Previdência e já coloca em foco a reforma tributária e pensa em muitas outras reformas e até, segundo dizem, pensa num projeto de desenvolvimento nacional mais efetivo. E tem que pensar, porque se não mexermos nessa situação que aí está, o Brasil fica inviabilizado, minha gente. São 14 milhões de desempregados. Não tem país no mundo que se sustente com esse tanto de desempregados, principalmente o Brasil. Não tem, o povo passa fome, passa necessidade. Esse Bolsa Família remedeia essa situação de uma forma muito humilhante. Os caras que estão lá na ponta oferecendo, repassando o direito desse povo de ter uma renda mínima, fazem tudo politicamente. É bom que o governo olhe isso direito, com muito cuidado. Meus amigos e minhas amigas, então nós estamos vindo de um sistema colonial explorador, de exploração. E era isso que fazia o sem piedade. O território brasileiro insiste ainda, como já disse, em oferecer riquezas ao povo que aqui está, ao povo brasileiro. Mas já foi muito explorado. Todo o ouro praticamente brasileiro foi levado do Brasil para Portugal, depois graciosamente para a Inglaterra. Quando não era levado diretamente para a Inglaterra. O povo brasileiro nunca viu nada disso. Muitos nem notícia tinham, porque lá nos interiores, onde não tinha ouro,
naquela época sem comunicação de massa, o povo não recebia nem a notícia. E era até bom, para não ficar pensativo e achar que não tinha sorte na vida. Meus amigos e minhas amigas, temos de ser mais patriotas. E vamos aproveitar o governo Jair Bolsonaro, que tem mostrado interesse em ser um governo republicano, em agir no Brasil como um todo. Esse ministro da Economia, Paulo Guedes, é um sujeito que merece respeito. Ele está querendo efetivamente dar um plus em nossa economia, ajudar que o Brasil saia dessa situação de penúria em que vivemos com 14 milhões de desempregados. Meu Deus, essas famílias, essas pessoas, muitos já entraram diretamente no crime. Muitos já foram para o crime sem esperança, desesperançosos, porque andam 1, 2, 3, 4, 5 anos e não encontram emprego. Por outro lado, também a população desempregada, muitas vezes por desqualificação, a culpa não é deles, a culpa é que o governo nunca investiu. O governo brasileiro historicamente nunca investiu na educação, nunca teve um programa de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento para a educação. Então o povo brasileiro, o povo pobre é debilitado, passa fome mesmo, necessidade. E no desespero da fome, da carência, não estuda, não recebe incentivo para tanto. Da mesma forma, nós temos a saúde precária em todo o Brasil. Da mesma forma, temos a segurança precária também no Brasil. Minha gente, o povo cearense, com a ação das milícias lá, nunca pensou que pudesse passar por uma quadra tão difícil. Inocentes morrendo. O povo lá do Amazonas, lá em Manaus, chacinas de centenas de pessoas já aconteceram. Como pode isso? No Belém do Pará, diz que é um território bravio, onde a criminalidade campeia de uma forma incessante. Isso sem falar na matriz de toda a violência no Brasil, que é o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu passei uma temporada no Rio, já tinha violência, mas não era assim, né? As pessoas que eu conheci lá, que mantêm a amizade, são desesperados hoje no Rio de Janeiro. Às vezes me ligam, aqui ninguém tem paz para nada. Aqui não se pode, lá no Rio de Janeiro, dizem, até para ir à padaria é um risco muito grande. Isso já aconteceu tempos atrás aí. Uma senhora saiu de casa, vai comprar pão, foi assaltada, maltratada, espancada. Meu Deus do céu, onde estamos? Isso é civilização ou é o retorno para a animalidade ancestral? Meu Deus de Israel, a coisa é séria. Meus amigos e minhas amigas, vamos para frente. Agora espero que com projetos, fazendo justiça social, eu não sou socialista, mas acho que políticas sociais não é privilégio, não é privativa de governo socialista. Já disseram aí que a maior ajuda social que o homem pode receber, e eu tenho certeza que é um emprego. É um emprego para sustentar-se e sua família.
é a maior assistência social que um homem trabalhador, honesto, pode ter. É a assinatura de sua carteira profissional com um emprego, de onde ele possa tirar o seu sustento. Meus amigos e minhas amigas, agora digo de Brasília. Nós temos aí esse governo o governo de Ibanez Rocha, que assumiu há 6 meses, prometendo organizar o setor que estava em pior situação no Distrito Federal, que era a saúde, mas não, piorou. Piorou a situação, piorou sobremaneira. As filas, as reclamações são constantes. Outra coisa que eu quero reafirmar aqui, quer dizer que Brasília é uma das unidades da federação, o Distrito Federal, com mais desempregados. São 350 mil desempregados em Brasília. 350 mil. Aqui no Distrito Federal, a violência também se multiplicou de forma geométrica. A coisa não foi pequena, não. Todos nós aqui andamos sobressaltados, com medo da criminalidade, que são impiedosos e assaltam, matam, batem, espancam, fazem tudo quando vão fazer um assalto, um furto ou um roubo. O ministro da Justiça, senhor Moro, tem apertado, na medida do possível, o cerco contra essa gente, mas ultimamente ele está insulado com acusações que, mais de ver, ele tem que se explicar, como está se explicando. Ninguém pode fazer pré-julgamento da atuação dele como juiz. Mas temos aí umas publicações comprometedoras que ele diz que não reconhece como verídicas. Tomara que assim seja. Então, meus amigos, por hoje, esses assuntos que referi aqui não são exaurientes, que logo mais retomarei em outra mídia, situações que devemos cuidar nesse país. É por isso que constituímos esse canal, a Tribuna Política, para falar desses assuntos sérios. Não estou aqui querendo agradar A, B ou C. Estou expondo problemas que eu e você e nós convivemos no Brasil diariamente. Se for visto, melhor, porque é uma comunicação necessária, muito importante o que eu falo aqui. Se não for visto, é pior para quem não vê. Muito obrigado.